Uma hora de conversa, de perguntas incómodas ou de questões pertinentes. Uma hora para saciar a curiosidade e divulgar as mais recentes descobertas científicas que impactam as nossas vidas e a sociedade. Uma hora que passa num instante. Uma hora de ciência com impacto. Bem-vindos, o meu nome é Paulo Caetano e este é o podcast de Ciência com Impacto. Nesta segunda temporada, como tem sido hábito, estamos a gravar no Museu Nacional de História Natural e da Ciência e, neste caso concreto, no meio de uma magnífica exposição sobre os habitats tradicionais da Guiné-Bissau. O meu convidado de hoje é Pedro Machado. Pedro, obrigado por ter aceito o convite. Um prazer. O Pedro é astrofísico, licenciou-se em Física Teórica pela Universidade de Lisboa, onde também fez o seu mestrado em Astronomia e Astrofísica. Concluiu também o seu doutoramento em Lisboa, entre a Universidade de Lisboa e o Observatório de Paris. É investigador do IA, Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, e é o representante português da missão espacial Ariel, que estuda as atmosferas dos exoplanetas. Pedro, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, eu. Queria começar a nossa conversa por um tema com alguma atualidade, que eu penso que deixou bastante entusiasmados os amantes, os crentes na vida extraterrestre, que foi a descoberta recente de fosfina na atmosfera de Vênus. Vamos começar bem. Mas antes de irmos à fosfina, vamos começar por Vênus. Eu sei que Vênus é uma recorrente na sua vida e na sua carreira de investigador. E, portanto, queria-lhe perguntar, queria saber um pouco mais sobre Vênus. Vênus, apesar de ser o planeta mais próximo da Terra, é um planeta muito diferente do nosso. Exatamente. Aliás, nós costumamos dizer que é um gêmeo terrível da Terra, porque apesar de ter aproximadamente o mesmo tamanho, a mesma densidade, as semelhanças param aí. Porque, na realidade, o facto de estar um pouco mais próximo do Sol, está a cerca de 70% da distância que a Terra está do Sol, levou a que se desenvolvesse um efeito de estufa descontrolado, que faz com que hoje a temperatura à superfície seja absolutamente incompatível com a vida. Portanto, cerca de 460 graus Celsius, derrete o chumbo à superfície. E, além disso, é uma atmosfera essencialmente feita de dióxido de carbono, mas o planeta está totalmente coberto com nuvens de ácido sulfúrico. Aliás, chove ácido sulfúrico. Eu costumo dizer que é um dos sítios mais simpáticos para ir passar férias do que para Vênus. Além de que, à superfície, a atmosfera é tão densa que a pressão à superfície é cerca de 100 vezes, na verdade 92, 93 vezes, maior do que na Terra. Sensivelmente é como se estivéssemos a 1 km de profundidade no mar. Portanto, uma pressão também... Com essa carga toda em cima de nós. Exatamente. Portanto, nós vemos que as condições são como se fosse uma incineradora, uma fornalha hoje. Mas há uma evolução temporal muito interessante, que é... Portanto, nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim, exatamente. Ou seja... Eu ia lhe perguntar isso porque, apesar destas condições extremas de que estava a falar, Vênus já teve na sua superfície água. Exatamente. Pronto, nós temos evidência científica que houve água à superfície de Vênus, e o que aconteceu foi que, após a formação do Sistema Solar, do Sol e dos planetas, o que aconteceu foi que, numa primeira fase, o Sol não era tão quente como é hoje. Isto significa que também o efeito de estufa não era tão galopante como é hoje, e como, em consequência disto, as condições de pressão e temperatura eram compatíveis com a existência de água à superfície de Vênus. E tanto é que, há uns anos atrás, eu diria nos anos 60, à volta dos anos 60, devido a tudo o que nós dissemos agora, a ficção científica pegava, no caso de Vênus, como se fosse um idílio paradisíaco, olha, um pouco como esta linda exposição em que nós estamos imersos neste momento. Ou seja, um paraíso tropical, e eventualmente se pensava que haveria vida, porque não, dadas as semelhanças. Então pegava muito por aí a ficção científica da altura. Bom, depois caímos na realidade. Não, é uma incineradora incrível. Agora, pode ter havido vida no passado, nós não sabemos, não podemos descartar essa hipótese. No passado e não no presente, ou seja, voltamos então à fosfina por onde íamos começar.
Esta descoberta da fosfina, penso que nas nuvens acima da atmosfera de Vênus, é possível que seja um indício de vida? Ou o que é que pode significar se não for isso? Essa é a pergunta para o €1 milhão. Porque esta descoberta, que eu devo dizer que levantou muita celeuma. Portanto, há uma grande discussão ainda hoje sobre a própria detecção da fosfina. E porquê? Porque as concentrações da detecção são muito baixas, portanto, estão ao nível praticamente do ruído. De forma que hoje ainda há muita discussão, há vários grupos que não estão de acordo sobre a detecção e, por exemplo, nós vamos participar... Eu sei, eu ia lhe perguntar sobre isso. Mas então vamos só voltar aqui um pouco atrás e explique-me então como é que é possível... Vamos à fosfina. Vamos à fosfina, então vamos à fosfina, ok. Vamos à fosfina. Cheira muito mal, desculpem lá. A fosfina é um composto de fósforo e 3 átomos de hidrogênio, PH3, e que, o que é que tem de especial? Há uma forma de fabrico, natural, abiótico, da fosfina, mas os requisitos para que isso aconteça são uma grande disponibilidade de hidrogênio, em grandes quantidades, e elevadíssimas pressões e temperaturas. Ora, nós temos estes 3 critérios onde? Nos gigantes gasosos. Portanto, em Saturno e Júpiter. Portanto, há uma formação, e nós já sabemos isso há muito tempo, nós temos a marca, o que nós chamamos a assinatura espectral da fosfina nos espectros que vêm de Júpiter, por exemplo, e mais do que isso. Acho que qualquer um de nós pode ver a fosfina em Júpiter. E como? A fosfina é criada nas camadas mais profundas de Júpiter, onde a pressão é elevadíssima, onde a temperatura também é elevada, e por isso, devido à grande pressão, há a formação tal abiótica, sem recurso à vida, de fosfina. Dada a dinâmica de Júpiter, que é bastante intensa, como vemos, por exemplo, nas fabulosas imagens da missão Juno atualmente, hoje, à medida que nós estamos a falar agora, esta fosfina é trazida para camadas superiores da atmosfera e dá a cor avermelhada que nós vemos nos cinturões de Júpiter, por exemplo. Portanto, nós já vimos essa fosfina abiótica. Mas aí sabemos que não tem nada a ver com vida, não é? Exato. Sabemos quais é que são... Exatamente. Esta é a forma abiótica. Mas, na Terra, nos planetas rochosos, que nós dizemos telúricos, isto não é possível. Portanto, foi feito um estudo por uma conterrânea nossa que trabalha nos Estados Unidos, no MIT, a doutora Clara Sousa Silva, que é chamada a doutora fosfina. Portanto, é a maior especialista mundial sobre esta molécula. E ela pensou muito bem no seguinte, e o que eu gostava de partilhar convosco é exatamente este estudo que ela fez, que é o seguinte: na Terra, dadas a disponibilidade da quantidade de hidrogênio, que é baixa, pelo menos na forma livre, também a pressão e a temperatura, eu vou dizer, a energia disponível a nível de vulcanismo, de tempestades elétricas, etc., não é compatível com a formação da fosfina da forma abiótica. Ou seja, toda a fosfina que existe na Terra, e existe em alguma quantidade... Foi produzida por um ser vivo. Exatamente. Foi produzida, é a forma biótica de produção de fosfina. Existe outra forma hoje, que é o processo industrial de produção de fosfina, mas eu vou deixar isso ao lado. Portanto, toda a fosfina que é encontrada no meio natural, dado que é impossível, e foram feitos testes e modelização em relação ao que estamos a falar, vimos que a única maneira é através da vida. Ou seja, nós temos aqui um biomarcador. Qual é a ideia da Clara Sousa Silva, que eu acho brilhante? Nós estamos a estudar exoplanetas. E uma das coisas que nós fazemos, inclusive em nosso grupo, que estamos a treinar agora, neste momento, o estudo do que nós chamamos espécies químicas em desequilíbrio, porque se estão em desequilíbrio e existem, deve haver algum processo que está a impor a formação destas moléculas que estão em desequilíbrio químico. Ora, a fosfina num exoplaneta, se ele for telúrico, se as condições forem, eu diria, mesmo num sentido lato semelhantes à da Terra, pode ser um indicador muito interessante. E é por isso que, por um lado, é tão relevante para o futuro em relação aos exoplanetas, mas mesmo em relação a Vênus. Estamos sempre a falar, obviamente, de micro-organismos que sobrevivem na camada superior da atmosfera. Pois, como é que nós vemos hoje? Isto é tudo muito recente. Sim, muito recente. Esta descoberta foi feita há muito poucos meses atrás. Portanto, o que é que nós pensamos?
Bem, eu devo dizer que, em relação a Vênus, já havia a hipótese de, eventualmente, se houvesse vida, ela, pelo menos, eu devo... Sagan já falava disso, não é? Exatamente, muito bem, muito bem. O grande Carl Sagan já falava nisso. E o que nós vemos é que, pelo menos vida como nós a conhecemos, que isto também tem que é outra questão. Muito cuidado, porque às vezes somos demasiado antropocêntricos. Então, ao nível da camada das nuvens, que fica mais ou menos, aliás, a camada das nuvens estende-se entre os 45 e os 70 km de altura, mais ou menos. E nesta camada de nuvens, que cobre na íntegra o planeta, as pressões e as temperaturas, a temperatura ronda à volta dos 20 graus Celsius e a pressão uma atmosfera. Portanto, são condições perfeitamente compatíveis com a vida que nós conhecemos aqui na Terra. Bom, isto quer dizer o quê? Há aí duas linhas que neste momento se degladiam um pouco. Uma é, pode haver vida que tenha conseguido permanecer, porque a vida é muito resiliente, apesar de, por um lado, a vida é muito frágil, como nós sabemos, mas ao mesmo tempo é muito resiliente. A seleção natural arranja sempre uma maneira de conseguir um caminho de escape para conseguir a sua manutenção. E então, as duas correntes, uma o que afirma é que houve vida no passado, como nós estávamos a falar há pouco, que era possível ter havido vida à superfície, havia o solvente polar, que era a água num estado líquido, havia condições de pressão e temperatura que eram compatíveis, pode-se ter desenvolvido, e mais, durante um longo período de tempo. Ou seja, se nós compararmos com a gênese da vida na Terra e a evolução inicial, o período de tempo, a janela de tempo é compatível com esta janela de tempo em que houve água líquida e condições, eu diria, aceitáveis para a eclosão da vida e o seu desenvolvimento inicial. O que pode ter acontecido é que numa segunda fase, à medida que as condições mudam. Exatamente, e mudam para as condições catastróficas que conhecemos hoje, pode ter havido um resquício desta vida inicial que tenha permanecido ao nível do topo das nuvens. E aí deveria ser ao nível microbiano. Claro. É a única hipótese à partida. A segunda corrente o que diz é que já não há vida, mas as moléculas que foram geradas pela vida numa fase inicial, esses biomarcers, estes indicadores de vida, estes biomarcadores, ainda existem e, dada a dinâmica muito importante da atmosfera de Vênus, estas moléculas conseguiram subir, ascender e permanecer ali permanecer no topo das nuvens. Existem estas duas possibilidades. Então, isto leva-me àquela questão que também o que o Pedro ia começar a desenvolver há pouco, é que estes vestígios são muito tenues. E a minha questão, como leigo, é como é que nós, a esta distância, conseguimos descobrir vestígios tão tenues de um biomarcador tão residual? Ou seja, que mecanismos, que ferramentas é que nós usamos? E depois tinha essa outra pergunta para lhe fazer, que é, sei que o Pedro também tenciona confirmar por outra via a existência da fosfina. Explique-me lá estas duas questões. Muito bem. Então, primeiro, nós temos acesso a uma técnica, uma ferramenta de altíssima precisão, que é a espectroscopia de alta resolução. É uma coincidência incrível, porque a pergunta que me fez, eu ontem com um dos meus alunos, eu tenho um aluno de doutoramento e um aluno de mestrado que estão a trabalhar sobre isso, estão-me a ajudar basicamente. Portanto, esta entrevista está ao nível de um doutoramento. Não estamos mal. Mas mesmo, isto é uma questão que nós dizemos que é um tema muito quente na astronomia e astrofísica neste momento, e nós estávamos a desenvolver exatamente as ideias, os science cases, os casos científicos que têm a ver com a sua pergunta. Portanto, nós precisamos de ajuda, se nos quiser vir ajudar, já tem a porta aberta. Mas então, numa primeira fase, nós vamos utilizar a espectroscopia de alta resolução. E a ideia é as assinaturas espectrais que a fosfina tem, são essencialmente no infravermelho e no submilímetro. De uma forma simples, o submilímetro é radioastronomia. Nós temos a sorte de, em Portugal e no Instituto de Astrofísica, estarmos ligados ao maior radiotelescópio do mundo atualmente, que é o ALMA no Chile. Portanto, a descoberta,
ou a detecção, que pelo menos é afirmada pelo grupo que fez essa publicação na Nature, na revista Nature, foram observações, primeiro preliminares num telescópio no Havaí, mas a grande detecção foi com o ALMA. Okay. E nós temos esse acesso porque o nosso Instituto tem uma relação privilegiada com o ALMA. Esta é uma das questões importantes. A outra questão é que há outras zonas em que nós temos uma assinatura espectral muito relevante, que é no infravermelho profundo. E aí é outra técnica. E aí é outra técnica, é outro tipo de telescópios. Já não é radioastronomia. E qual é a questão? Há muito poucos detectores que foram desenvolvidos para os grandes telescópios nesta zona do infravermelho. Porquê? Porque o céu na Terra é muito brilhante. E como o céu é muito brilhante, à volta dos 5 a 10 microns, ou micrómetros, como nós dizemos, que é um infravermelho já profundo, nós não temos acesso a muitos instrumentos. Existe no telescópio no infravermelho, o IRTF, que é um telescópio da NASA, que eu já utilizei em Mauna Kea, no Havaí, e que nós já utilizamos e vamos utilizar novamente, e eu estou já no grupo, onde eles convidaram-me. Como? No Ariel, no projeto Ariel? Não. Ok. Isto ainda não, isto ainda é só na Terra por enquanto. Porque isto é uma coisa para fazermos nos próximos meses. Portanto, nós estamos à espera da resposta, se a nossa proposta ao diretor será aceita ou não. E eu estou nesta proposta com a Clara Sousa Silva e outras pessoas de primeira linha neste grupo da detecção, e que no fundo os meus préstimos vão ser, eu tenho alguma experiência na observação de Vênus e também no infravermelho, e por isso vamos utilizar este instrumento que é raro. A outra abordagem é com também uma proposta que estamos a fazer neste momento. Estamos neste momento a desenhar a proposta para submeter nos próximos dias, é com um instrumento também que cobre o mesmo tipo de comprimentos de onda no Very Large Telescope, no grande telescópio que pertence ao Observatório Europeu do Sul, no deserto do Atacama, no Chile também. Exatamente. O facto de ambos serem no Chile, o ALMA e o deserto do Atacama, não é uma coincidência, porque há de ter condições... É um dos melhores céus do mundo, porque é muito seco, essencialmente, há pouca turbulência na atmosfera, é alto, seco, mas essencialmente é muito seco. E isto para as observações astronómicas é essencial. O ideal. Bom, também temos uma proposta submetida para um telescópio que está a bordo de um avião, de um Boeing 747 da NASA, chamado SOFIA. Porquê? Porque a ideia é exatamente o que estava a falarmos agora sobre a problemática da atmosfera. Portanto, se nós tivermos quanto mais alto estamos, estamos acima da troposfera, tem um voo essencialmente estratosférico, o voo do SOFIA, e a ideia é utilizar aí sim um instrumento no infravermelho, porque aí já funciona bastante melhor, porque já não é tão... a interação com a atmosfera é muito, muito mais baixa. Portanto, estes vão ser os próximos tempos, meses, diria eu. Portanto, é um projeto para 2021. Temos que esperar uns meses, porque neste momento Vênus, questões da astronomia e dos céus, Vênus está a passar, do nosso ponto de vista, por trás do Sol. E, portanto, neste momento nós não podemos... Não se consegue aceder? Não. A partir da Terra. Do ponto de vista da Terra, não. Mas lá para o fim da primavera já podemos fazer estas observações. E, portanto, estas observações servem para confirmar este primeiro indício da existência de fosfina. Exatamente. Ainda sobre Vênus, sobre este planeta que, como diz, é quase gêmeo da Terra, os soviéticos, estamos agora a comemorar, não é? O pousar da primeira sonda terrestre. Um pousar assim um bocadinho forte. Sim, mas eu ia dizer lunar, aterrar, enfim, não sei qual era a expressão, usei pousar. Pois, pousar talvez seja o mais amplo, sim. Mas, portanto, em 1970, os soviéticos, com a sonda Venera 7, foram os primeiros a recolher elementos, material em Vênus. Depois veio a NASA, depois a Europa. Porquê é que Vênus é tão importante para os cientistas? É porque é próximo? Porquê é que era este tema tão privilegiado de Vênus? E porquê é que já agora o Pedro, quando começou, acho que no seu doutoramento e depois ao longo da sua carreira,
porque é que se dedicou aos ventos de Vênus? O que é que os ventos de Vênus nos podem ajudar? Então, primeiro, em relação a Vênus, porquê esta dedicação? Que, na verdade, vamos ver que é um paradoxo, não é bem assim. A história tem duas fases. Uma terceira que está a começar agora. Mas as primeiras duas fases históricas, a primeira fase, tem a ver com o facto de ser o mais próximo, o facto de as condições que nós já sabíamos eram semelhantes às terrestres, até se pensava que eram muito mais próximas do que sabemos se hoje. Se veio confirmar. Portanto, em relação a esta primeira fase, a questão era de pragmatismo. Claro. Mas a primeira sonda espacial que foi lançada em direção a outro corpo celeste não foi em direção à Lua, foi em direção a Vênus. Apesar de ter corrido muito mal, esta primeira sonda espacial, não era uma sonda espacial russa, parece uma máquina de lavar moderna, mas são os primeiros passos, sim, é assim, não? Claro. É natural. O que acontece é que, quando foi confirmado que era um planeta totalmente coberto de nuvens, que havia estas temperaturas absolutamente extremas, loucas, claro, que a pressão à superfície era extrema, houve, eu diria, um desinteresse. Começou a haver um certo desinteresse, pelo menos pelo lado americano. Aliás, historicamente o que nós vemos é que os soviéticos começaram a desenvolver ou continuaram os seus estudos em relação a Vênus, numa primeira fase, e os americanos preferiram Marte. Porquê? Porque eu acho que é uma questão de marketing puro, de propaganda, porque já tinha corrido bem com a Lua, e vender a imagem de um astronauta a pousar no planeta e enfiar uma bandeirinha era mais fácil do que andar a orbitar, não é? Exatamente, era mais fácil em Marte, claro, do que em Vênus. Isto é a primeira fase. Portanto, a segunda fase foi este decréscimo de interesse que aconteceu durante algum tempo, e nos anos mais recentes, o que nós vimos foi um recrudescimento do interesse por Vênus. Por vermos, e agora liga com o interesse que tem a atmosfera de Vênus, que é, a atmosfera de Vênus tem uma dinâmica incrível. Tem ventos à volta de 120 ou mais metros por segundo. Isto tem a ver, por exemplo, com o facto da atmosfera não estar síncrona na sua rotação com o globo sólido. Ou seja, a atmosfera de Vênus está num fenómeno de superrotação, ou seja, quer dizer que a atmosfera roda muito mais rapidamente que o globo sólido. Sim. Cerca de 60 vezes mais rápido. O que não acontece na Terra? Não acontece na Terra de uma forma... Existem casos localizados, mas muitíssimo mais tenues. Eu não vou dizer que não existe todo, mas numa primeira abordagem poderia dizer que não. Portanto, à partida, a atmosfera é aproximadamente síncrona na Terra e em Marte, nos que nós chamamos os rotadores rápidos, porque a rotação em Marte e na Terra é aproximadamente igual, cerca de 24 horas, enquanto que Vênus roda muito lentamente. Só para terem uma ideia, um dia, uma rotação completa de Vênus dura mais tempo do que um ano, que é uma volta ao Sol. O dia é mais longo do que o ano. E... como consequência de todos estes fenómenos, apesar de ainda ser um pouco uma questão em aberto, que nós estamos a tentar contribuir para entender porque é que a atmosfera está em superrotação. E isto faz com que o tipo de dinâmica da atmosfera seja completamente diferente. Ou seja, isto é importante quando nós agora olhamos para os exoplanetas. Quando começamos eu ia começar a falar consigo sobre isso. Quando começamos a estudar um exoplaneta, vamos supor um planeta do tipo da Terra, rochoso, mais ou menos do mesmo tamanho, vamos supor que é uma super-terra para estar ligado com as possibilidades hoje de detecção. Não sabemos se a sua atmosfera é uma atmosfera que tem uma dinâmica semelhante à da Terra, porque isto depois tem implicações ao nível da meteorologia, do clima, das reações químicas que se dão, até da composição atmosférica. Isto é muito importante. E esta questão, por um lado, ainda está em aberto, mas é muito importante nós pormos em contexto a evolução temporal das duas dinâmicas, quer do caso de Vênus, quer do caso da Terra, para os próximos passos. Este tema da busca da vida em outros planetas
já não é uma novidade para o Pedro, como referi na introdução. O Pedro é o representante português na missão espacial Ariel, que estuda atmosferas de exoplanetas, como aliás agora estava a dar um exemplo. Então explique-nos lá o que é um exoplaneta. Então, muito bem. Há uns anos atrás, nós não sabíamos se as outras estrelas, a miríade de estrelas que nos acompanham, por exemplo, na nossa galáxia, se era comum haver planetas à sua volta ou não. Aí Portugal tem uma palavra a dizer desde o princípio, desde, por exemplo, o primeiro exoplaneta, porque são planetas que, na verdade, orbitam outras estrelas que não o Sol, e desde a detecção do primeiro exoplaneta, o 51 Pegasus B, este que foi detectado e que está na base do Prémio Nobel da Física do ano passado, o líder da minha linha temática de sistemas planetários, o Dr. Nuno Santos, esteve ligado ao Michel Mayor, que ganhou o Prémio Nobel no ano passado, exatamente em estudos sobre a detecção dos primeiros exoplanetas. Portanto, eu diria que Portugal está desde o início neste estudo desta grande nova epopeia, que é a pesquisa de outros mundos. Não é nada de novo, já andámos a fazer isso há 500 anos atrás, e vou só falar sobre as questões que têm a ver com a ciência, com a navegação e com a detecção e caracterização de outros mundos. Desde o princípio desta história, desde o dialbar da pesquisa dos exoplanetas, nós estamos ligados. Ora, hoje o que nós sabemos é que o que é normal é todas as estrelas terem pelo menos um exoplaneta, um planeta a orbitá-lo. O exoplaneta não é necessariamente um planeta parecido com a Terra. Não. É um planeta que está à volta de uma estrela, eu diria, mas pode ter condições muito diferentes. Pode ter condições completamente diferentes. Há exoplanetas em que foi detectado que há condições em que pode chover ferro, por exemplo, e está ligado com uma detecção que está ligada ao nosso grupo de investigação, inclusive. Portanto, eles são muito díspares, mas eu diria que é um pouco como o nosso sistema solar. Claro, pode haver muita diversidade. Repare, só no nosso próprio sistema solar nós temos gigantes gasosos, temos mini sistemas planetários, vamos dizer assim, entre aspas, à sua volta, com dezenas ou largas dezenas de luas à sua volta, como é o caso de Júpiter, Saturno também, depois temos os gigantes gasosos, temos Marte, Vênus e a Terra, como já vimos aqui são telúricos. Que são, e Mercúrio, mas que são completamente diferentes uns dos entre outros. si, sim. Inclusive até esta ligação da astrobiologia, da pesquisa da vida, que é obviamente algo que nós todos queremos saber se estamos sozinhos no universo ou não, e há estudos em Marte, em que nós estamos ligados neste momento, para estudar o facto de ter sido detectado metano na atmosfera de Marte. É uma história, eu diria, com algumas semelhanças à fosfina. Se bem que a detecção de metano, aí não há dúvida. Portanto, já foi mesmo, as evidências são fortíssimas. Sim. Agora, saber se está ligado a um processo geológico que é possível, ou biológico, com a serpentinização da olivina, que é um processo geológico que pode produzir quantidades de metano, ou então estar ligado a uma espécie de vida microbiana que existisse no subsolo de Marte. É uma questão em aberto. Há uma missão espacial que está a ser preparada, que agora em 2021 vai estar ligada a Marte exatamente para estudar se essa é uma hipótese que tem alguma evidência, e vai furar um dos rovers da missão ExoMars, tem uma broca para furar até cerca de 2 metros de profundidade, exatamente para tentar agilizar se há esta possibilidade de ter uma ligação à vida ou não. Estes planetas, estes exoplanetas, já foram encontrados planetas semelhantes à da Terra, nomeadamente com uma atmosfera semelhante à Terra? Então, existe sempre um viés, como nós dizemos, um bias nas observações, que tem a ver com as possibilidades de observação que nós temos. Então, historicamente, numa primeira fase, eram essencialmente detectados exoplanetas que
nós chamamos hot Júpiters, portanto, planetas, exoplanetas parecidos a Júpiter, basicamente muito grandes. Porque eram mais fáceis de detectar. Exatamente. E muito próximos da estrela. Porquê? Só pela razão que eram mais fáceis de detectar. Então tem um viés que tem a ver com as nossas possibilidades de observação. Claro. Ou seja, com o desenvolvimento das nossas capacidades de observação e das técnicas... Foi-se abrindo o leque. Foi-se abrindo. E de maneira que... E paulatinamente, a seguir... começaram a ser detectados exoplanetas do tipo de Neptuno, e eu diria que estamos por aí neste momento, e já foram detectados mais de 4.400 exoplanetas, e cada dia conta, porque nunca mais acaba a quantidade de, por exemplo, de hipóteses de exoplanetas que têm que ser confirmados numa segunda fase. E nós já começamos a chegar a, eu diria, não propriamente ao tamanho da Terra, estamos no limite, mas superterras. São basicamente planetas telúricos, rochosos, mas que têm a 3, 4, 5 vezes o tamanho. A dimensão da Terra. E é esse o ponto que nós estamos. Portanto, aí vem o advento, neste momento, de grandes saltos nas nossas capacidades de observação. Um foi dado há um ano atrás, e o nosso Instituto e Portugal está na linha da frente na construção, inclusive, deste novo instrumento de primeira linha, que é o Expresso, que é um espectroscópio de alta resolução que está ligado ao VLT, ao Grande Telescópio no Chile, e só o Expresso já, por si só, e que já está neste momento em funcionamento, nós já podemos utilizar, eu já usei, já fiz observações com... Pois queria lhe perguntar como é que funciona esse tipo de... E então isto foi um salto enorme nas nossas capacidades de observação. Mas vêm outros passos que vão constituir uma disrupção, um grande salto nas nossas capacidades de observação. Porquê? Vem aí o Plato, que é um novo telescópio espacial e que vai conseguir ter muito mais precisão nas suas detecções, o James Webb Space Telescope e um grande telescópio que está neste momento a ser construído também no deserto do Paraná, perto do Paraná, quero dizer, no deserto do Atacama, que é o Extremely Large Telescope, o ELT, que é um telescópio enorme no óptico e no infravermelho, que vai dar um salto enormíssimo nas nossas capacidades de observação. Isto, e vem a missão Ariel, mas a missão Ariel é muito focada depois quero falar consigo em pormenor sobre o que é o Ariel. Aí já é um caso muito particular, porque já tem muito a ver com a química. Portanto, o que nós estamos a ver é que nós estamos a preparar as tais nossas capacidades de observação para conseguir o quê? Detectar outras terras. Detectar outras terras. Mas que estão sempre a dezenas, milhares de anos-luz. Dezenas, centenas de anos-luz. E é realista pensarmos em ir lá, nesta fase? Vamos dizer, um passo de cada vez. Primeiro vamos encontrá-los. Primeiro vamos... e os passos são esses. Primeiro, detectar. Segundo, caracterizar. Que é conhecer os observáveis e medir os observáveis físicos que nós podemos medir nestes corpos e nestes outros mundos, e ao mesmo tempo, eu diria, a par e passo, vai-se desenvolvendo paralelamente a modelização. A modelização é extremamente importante, porque ajuda-nos a preparar as observações no terreno e eu diria que é um princípio dos vasos comunicantes entre as duas técnicas. A modelização e as observações são extremamente importantes para nos pôr no bom caminho em relação aos próximos passos. E aí não estamos só a falar de atmosfera, estamos a falar de massa, estamos a falar de gravidade, estamos a falar das condições à superfície, não é? Se há nuvens, por exemplo, ou seja, quais são os condensáveis que podem existir, se temos indício de cobertura de nuvens, e claro que eu tenho muito interesse também na dinâmica e na composição química dessas atmosferas. Portanto, o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos, neste momento, a estudar no sistema solar, por um lado, como já falamos aqui, os biomarcadores, o metano, mas há outros, a fosfina e outros, o ácido cianídrico, há vários, mesmo o monóxido de carbono, a própria água é muito importante, e nós estamos a fazer estudos no sistema solar já há vários anos, e neste momento, como por exemplo a detecção de moléculas orgânicas na atmosfera de Titã, que é uma lua de Saturno, e que é também um alvo preferencial da astrobiologia,
porque tem lagos de hidrocarbonetos, tem condensáveis, portanto tem nuvens de hidrocarbonetos, metano, de etano, e por isso é algo que nós ainda não conhecemos bem no nosso próprio sistema solar. Tanto é que há uma missão espacial da NASA que está a ser preparada neste momento, chamada Dragonfly, Libelinha, em português, tem um nome simpático, e que o que vai tentar estudar são exatamente estas relações do metano e dos outros hidrocarbonetos, não só, mas trazer mais luz sobre este mundo inóspito, porque é muito frio, mas que tem algumas particularidades muito interessantes, como seja o facto de haver muitas moléculas orgânicas complexas, que é o que nós estamos a estudar, utilizando espectroscopia de alta resolução, que é algo que eu tenho alguma experiência. E o que é o Ariel? O Ariel casa-se com isso? Sim, casa-se com tudo o que nós estamos a dizer. Ok. Porque o Ariel, a missão Ariel, o que vai pretender é estudar a composição química, não é só, é caracterizar as atmosferas. Há vários observáveis que o Ariel pode chegar, como as densidades das atmosferas, mas a composição química é a primeira missão espacial que tem como objetivo primeiro a composição química das atmosferas. E, portanto, o que é que o Ariel, qual é a lógica base? Numa primeira fase foi selecionar, nós já fizemos isto, selecionar cerca de 1000 exoplanetas onde já foi detectada atmosfera. E, portanto, nós já sabemos que tem atmosfera. E nós selecionamos estes 1000 exoplanetas para agora, é um telescópio espacial, que vai ficar no ponto Lagrangiano L2, e que é para ter muita estabilidade, e os instrumentos que estão a bordo vão poder, sobre moléculas que nós achamos que são muito importantes, como algumas que nós já discutimos aqui, portanto, dentro, em janelas de comprimentos de onda muito específicas, vai conseguir fazer espectroscopia de alguma resolução, nunca é altíssima resolução, porque aí é necessário termos telescópios no solo, mas fora da atmosfera da Terra. Portanto, já não há interação com a atmosfera com a da nossa Terra. atmosfera. E, portanto, a ideia é, para este telescópio espacial, que na verdade o Ariel é um telescópio espacial, ao qual está ligado estes vários detectores de espectroscopia de alguma resolução, como eu referi, para conseguir detectar e medir a abundância de água, de monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, amoníaco, várias moléculas que são muito relevantes. Há uma plétora de outras moléculas que estão ligadas a esta detecção que nós iremos fazer nos próximos anos. Estamos numa fase agora de preparação, de modelização, para, se nós já soubermos quais são as maiores probabilidades em relação a cada um dos exoplanetas que estão na nossa lista, vamos poder acelerar depois, poderemos acelerar o processo de detecção. Eu queria lhe perguntar, como é que funciona, como é que é a logística destes grandes projetos internacionais? Porque, por exemplo, quando o Pedro vai observar num destes telescópios, tem limitações, tem tempos limitados, não é? Porque há muita procura, há muita gente com muitos projetos diferentes a querer aceder aos dados que aquele telescópio fornece. Como é que isso funciona? Como é que se organiza isso? Esta pergunta que me faz, para mim faz muito sentido, porque é algo que geralmente as pessoas não têm muita ideia. As pessoas pensam, o cientista tem acesso ao telescópio, e não é nada assim. Portanto, só para terem uma ideia, por exemplo, o Expresso, este grande, este fantástico espectroscópio de altíssima resolução no óptico, está ligado ao maior telescópio óptico neste momento, que é o Very Large Telescope. Então, claro que a corrida ao tempo é imensa, é enorme. Portanto, só para terem uma ideia, o número de propostas de observação que nós temos, e isso é entre iguais, são grupos ao longo de todo o mundo que vão propor propostas de observação que vão ser selecionadas por um júri. E vão ser selecionadas por um júri,
portanto, entre iguais também, portanto, pessoas que são especialistas nestas áreas, e há casos em que o fator, que nós chamamos o fator de pressão, que basicamente é quantas propostas têm que ser submetidas e das quais uma vai ser selecionada. 7 para 1, 5 para 1. Isto quer dizer que em 7 grupos como o meu, há um que tem a sorte de ser contemplado. Quer dizer que 6 tiveram a trabalhar, não é para o lixo, mas que é muito trabalho inglório. Portanto, acho que é normal, porque pelo menos aqui o critério, eu acho que está corretíssimo, porque o critério é da ciência e da excelência da ciência. Bom, nem sempre é... Claro que às vezes nós não concordamos muito, mas isso acho que faz parte de um sistema, é perfeito, mas eu acho que o critério estar ligado à excelência da ciência é o melhor critério possível, sim. E, portanto, mesmo quando o vosso projeto é contemplado, tem limitações, porque o telescópio não está sempre funcional, há períodos ideais de observação, há horas que são dadas, como é que isso... Eu não resisto a vos contar um caso, só para verem que, geralmente as pessoas pensam, os astrónomos, os astrofísicos, são pessoas muito calminhas, que estão sentadinhas a fazer contas o dia inteiro e à noite vão lá pôr o olho no telescópio para observar. Uma das minhas últimas observações, neste caso, é Mauna Kea, no Havaí. Então, nós chegamos e apanhamos uma grande tempestade, tem a ver com o que estava-me a perguntar, porque depende muito, por exemplo, das condições climatéricas. Então, nós subimos à montanha, estamos a 4.300 metros de altitude, que o primeiro dia e o segundo dia custam bastante, não é nada fácil pensar. No primeiro dia estas altitudes, e grande tempestade, então cai um raio no nosso telescópio, que não estávamos a utilizar na altura, um espectroscópio de elevadíssima resolução, e literalmente fritou os controladores do instrumento que estávamos a usar. Estamos no Havaí, são ilhas. O que vale é que o grupo de engenheiros é fantástico lá, e eles conseguiram, em alguns dias, porque nós tínhamos uma janela de tempo, tínhamos uma semana de observações, mas às vezes é um dia, 2 dias, e aí podemos perder na íntegra. E que é um grande galo, como podem imaginar, ter ganho já com tanta dificuldade o tempo e depois falhar ali, morrer na praia. Exatamente, tal e qual. Ou haver nuvens e está tudo tapado e não há nada. Ora, muito bem, apesar do susto, do raio, etc., 3 dias depois começamos a observar. Então aproxima-se no 4º dia, no 3º dia estava-se a aproximar da Big Island, da Ilha Maior do Havaí, onde está o observatório de Mauna Kea, o maior furacão que há memória. Então, já houve um dia que descemos para ir buscar mantimentos, e o que nós vimos estavam todas as pessoas a pôr placas de madeira para tapar, exatamente, entaipar as casas, etc. E nós, vamos subir à montanha ainda. Então, claro que tínhamos acesso às previsões mas as previsões também falham, não é? Portanto, havia um risco inerente. Então, havia algumas observações super importantes, porque nós estávamos a fazer observações coordenadas, que eu faço isso muitas vezes, com observações a partir do espaço de uma sonda espacial. Estava a observar a mesma zona que nós, mas com instrumentos diferentes, o que é muito importante. Para cruzar a informação. Exatamente, eram complementares em termos científicos. Então, eu estava lá com um aluno meu de doutoramento, estávamos a fazer as observações, estava a chegar o grande furacão, e a ideia é a ilha vai ficar isolada, se calhar durante 3, 4 dias, uma semana. Então, nós conseguimos fazer as observações e literalmente fazer o download dos dados, ir a correr para o aeroporto, apanhamos o último voo antes de fechar durante uma semana. Portanto, como veem, isto é um filme de ação, a astronomia. Pensavam que era uma coisa muito calminha, nem sempre é assim. E podemos dizer que o objetivo último de todos esses estudos é a colonização, nomeadamente quando estamos a falar da Lua, por exemplo, ou de Marte. Eu sei que também já olhou para este tema de podermos colonizar outros planetas. A minha resposta deve ser não. Mas há projetos nesse sentido, nomeadamente a Agência Espacial Europeia. Numa primeira fase, na minha opinião, numa primeira fase é não. O último objetivo e o mais importante da ciência é a compreensão do mundo em que nós vivemos, por si só.
Portanto, a ciência tem que valer por si própria. Sim. E eu, como cientista, eu acho que devo dar esta resposta. O mais importante é nós entendermos o mundo e o universo em que nós vivemos. Ponto. Agora, claro que eu sou também um cidadão e também tenho sonhos e, claro que ligado com isto, e se olharmos, por exemplo, para os descobrimentos ou para marítimos portugueses no passado, nós vemos este binómio também. Claro. Há um motor da compreensão, que é o que eu gosto, da compreensão, do astrolábio, do almanaque perpétuo do Abrão Zacuto, tudo coisas fantásticas para um cientista como eu, que no fundo é construir um novo mundo, construir o tempo moderno, a nova maneira de olhar para o planeta Terra, etc. E eu diria que este é o plano que cruza com a ciência como eu a vejo hoje em relação ao que nós estamos a falar da exploração espacial. Mas, claro que, concomitantemente, existe a relação com a economia, com a tecnologia, e com estes objetivos que têm a ver com nós todos. Claro. E agora, então, pegando nessa segunda fase, será que tem a ver com nós podermos, eu não gosto da palavra colonizar, mas irmos viver noutros mundos? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque nós podemos, com cuidado. Eu acho que primeiro nós, até para ganharmos a possibilidade de o fazermos, temos que primeiro tratar bem do nosso planeta, que é importante até a astronomia e a astrofísica para pôr em contexto como é tão especial o nosso próprio planeta, até para nós percebermos que é muitíssimo importante nós lidarmos com o nosso, e voltarmos novamente a uma relação simbiótica com o nosso planeta. Acho que é muito importante vermos os casos extremos, mesmo Vênus. Sim. E vermos que é um caso extremo, claro, mas que o aquecimento da atmosfera pode gerar situações inauditas, como nós vemos, um paroxismo, obviamente, superlativo, como é o caso de Vênus. Mas é importante para pormos em contexto a nossa linda casa, que é o planeta mais bonito que eu conheço, é a Terra, e eu acho que para podermos, até diria em termos éticos, fazer sentido nós vivermos noutros corpos, até na Lua, ou em Marte, eu acho que primeiro temos que ganhar tempo, porque senão não vamos ter tempo. É uma questão de seleção natural. Se nós não formos inteligentes o suficiente, a seleção natural de Darwin vai-nos pôr de lado e vai dizer esta é uma hipótese falhada. Eles até tinham algumas ideias giras, tinham algumas coisas fantásticas na poesia, na música, na literatura, na arte, mas depois não... Estragaram tudo. Estragaram tudo. É uma experiência falhada, vamos descartar. Eu não quero que o ser humano seja descartado. Claro. E para não ser descartado, a primeira coisa, como eu referi, é sermos inteligentes como somos. E vivermos em sociedade, a inteligência social genérica, ir nesse sentido de voltar a viver em harmonia no nosso planeta e numa relação simbiótica, porque isto é que nos vai ganhar tempo, diria séculos, eu antes dizia milénios, agora eu digo séculos. Portanto, as coisas são mesmo graves em termos das alterações climáticas na Terra. Para, enfim, dos séculos passarmos para os milénios e podermos chegar com segurança a Marte, primeiro à Lua. Primeiro à Lua. E depois, que é o trampolim, a catapulta certa para a seguir, no próximo passo, chegar a Marte e um dia, quiçá, chegarmos aos exoplanetas. Apesar de estarem tão longe, mas eu hoje ouço muitas pessoas hoje dizerem mas isso é impossível, estão muito longe, demora muito tempo. Eu, quando estava na faculdade, eu ouvi na altura, e um professor na altura dizer exoplanetas, planetas à volta de outras estrelas, isso é impossível. Nós nunca vamos conseguir detectar. Agora sabemos que há milhares, não é? Estavam alunos na sua frente, um deles, o Dr. Nuno Santos, que ia estar ligado à detecção do primeiro. Portanto, isto há passos, não se podem saltar as etapas, mas eu acho que sim. E ir à Lua e haver uma missão na Lua, eu estou muito próximo de uma missão da Agência Espacial Europeia chamada Moon Village, mas existe também o projeto Artemis ou Artemisia da NASA, mas também existe o projeto chinês. Há um recrudescimento neste momento de uma nova corrida à Lua, que faz todo o sentido,
porque é daí que vêm os grandes saltos tecnológicos numa segunda fase, coisas que às vezes as pessoas não associam, mas que usam todos os dias. Por exemplo, os refletores que nós utilizamos nos automóveis ou nas bicicletas, vêm do projeto da ida à Lua. Fazia ideia. Os refletores que nós usamos. E porquê? Porque eles estão neste momento lá refletores e em contínuo a partir da Terra são lançados feixes de laser para refletirem nestes refletores que foram deixados pelos astronautas na Lua, de maneira a medir com exatidão a distância Terra-Lua, e a partir daí chegou-se à conclusão que a Lua se está a afastar, de acordo com os nossos modelos. Já havia essa previsão, mas alguns centímetros por ano, é muito pouco, sim, mas isto está a acontecer. Isto é uma, mas outra é os computadores, as telecomunicações, e o velcro que nós usamos nos casacos e isso. O velcro foi desenvolvido para a ida à Lua, porque imaginem que é o astronauta ter que tirar um botão. O velcro, obviamente, claro, é muito prático, mas isso é só para mostrar que algumas coisas do dia-a-dia, e nem sequer falo das aplicações à medicina. Claro. Há muita gente que deve a vida. Há pessoas, uma vez eu estava numa conferência e havia um senhor que estava a dizer, mas isto, porquê é que se gasta tanto dinheiro nestas coisas? E percebo esta questão. E mais, nós temos o dever de explicar. Claro. Nós temos esse dever. Porque as pessoas, é uma pergunta que faz todo o sentido. Porque no fundo isto é construído tudo com o dinheiro dos contribuintes, claro, não é? Portanto, e as pessoas têm todo o direito de saber. É que a investigação fundamental nunca é muito direta. Portanto, este senhor tinha feito um ecodoppler às válvulas do coração, e esta técnica foi desenvolvida a partir de um desenvolvimento da exploração espacial. Portanto, apesar de não ser evidente, numa primeira acaba por ter sempre fase, consequências. Na agricultura, mas na medicina há imensos casos, até no desporto, com os novos materiais que são utilizados. Por exemplo, há raquetes de ténis que utilizam o mesmo tipo de liga da cauda do vai-vem espacial. E claro que quem está na altura a utilizar não faz ideia. Não faz a mínima ideia. Só para terem uma ideia que os saltos tecnológicos são muito importantes. E mais, os países que estão na linha da frente, todos já aprenderam isso, já sabem que a mais-valia numa segunda fase vem dos saltos tecnológicos, que está ligado com a investigação fundamental. Pedro, ia-lhe perguntar uma questão ainda sobre este tema do ter uma base na Lua. O ambiente fechado, a falta de gravidade, a exposição à radiação são desafios que os astronautas se vão debater nessa eventual base. Mas esses são eventualmente tecnicamente ultrapassáveis. Se calhar o mais complicado, que eu não sei se não é uma utopia, é conseguirmos juntar na mesma base, em paz, em colaboração, gente que vem dos países europeus, dos Estados Unidos, da China, da Rússia. É possível criarmos uma base, um bocadinho como estamos a ver na Estação Espacial Europeia, em que de repente temos cientistas e astronautas de vários países. É possível criarmos numa mesma base essa coexistência pacífica e essa colaboração frutuosa, frutífera em prol do conhecimento? Eu gosto muito dessa sua questão, porque geralmente é esquecida essa questão. A parte mais, eu não vou dizer que é simples, mas que está praticamente controlada, diria eu, hoje, tem a ver com as questões da manutenção e da segurança biológica. Porque, por exemplo, a radiação, pelo facto, por exemplo, da Lua, ou mesmo de Marte, que não tem campo magnético, e a radiação, o vento solar, as micropartículas, que na verdade são como partículas de alta velocidade, de alta energia, que é como se fossem microbalas que estão continuamente a chover sobre os astronautas. Isto já foi pensado formas de controlar este problema e utilizando materiais locais. Portanto, no caso de se virem o projeto da Moon Village, da aldeia na Lua da Agência Espacial Europeia, a ideia é utilizar um material local, o solo lunar, para cobrir um pouco como se fossem microcavernas ou na verdade, os buracos dos Hobbits do Senhor dos Anéis, que utilizam, na verdade, buracos no chão. Na verdade, não são buracos, são estruturas muito leves, que são fáceis de transportar porque são muito leves, e que são cobertas
com solo lunar. Ora, este solo lunar com uma certa espessura acaba por ser a proteção desta radiação. Portanto, este está resolvido. Depois temos a respiração, a alimentação e a energia. Bom, no caso da Lua foi, por isso é tão importante a detecção de água. Não é à toa que as missões, pelo menos a Chang'e 4 da missão chinesa, que tem um nome muito simpático, que se chama Coelho de Jade na sua tradução para português, a Chang'e 4, a 5 agora não, porque já tinha outro intuito, mas estão todas no sentido, nas entrelinhas está a ida e haver astronautas, haver uma missão com humanos contínua na superfície. Mas, como estava a dizer, foram para o Polo Sul na Chang'e 4, perto de zonas onde há gelo. Há gelo de água em costas sombrias de crateras e em fraturas. E porquê que isso é muito importante? Porque nós sabemos separar a molécula de água em hidrogênio, hidrogênio é um ótimo combustível, e em oxigênio. Claro. Portanto, o oxigênio também pode ser produzido a partir de outras moléculas, claro, mas o hidrogênio como combustível é extremamente importante. E daí que sejam o tal trampolim lógico aí da Lua. Porque reparem, Marte vem na sequência quase direta. Marte também agora foi descoberto num lago de água, não é? Sim. Já, portanto, na verdade, são reservatórios subterrâneos de água, porque não pode haver, com as condições hoje da pressão e da temperatura à superfície, não pode haver grandes quantidades de água. Existem algumas gotinhas de água na fase líquida na primavera, mas tem a ver só com o escorrimento de água que chega, nos gullies, que chega à superfície, mas depois não pode resistir durante muito tempo. Mas foi detectado, como disse, grandes reservatórios de água reservatórios subterrâneos. Sim. E foi detectado pela Mars Express, que é uma sonda, um orbitador da Agência Espacial Europeia, em que nós estamos a colaborar neste momento com um dos instrumentos chamado Omega para estudar, lá está, a atmosfera e a dinâmica e também as tais espécies químicas em desequilíbrio em Marte. Fazemos isso também com observações a partir da Terra, a partir dos grandes telescópios. Mas, além desta água que existe nos grandes reservatórios subterrâneos em Marte, que é fundamental para o futuro, mas existe no hemisfério de inverno, existe gelo eterno de água. A maior parte do gelo que existe em Marte é o que nós chamamos de gelo seco, é gelo de dióxido de carbono. Mas existe também gelo de água. E é uma quantidade, se tudo, bastante relevante, ou seja, se todo o gelo de água derretesse simultaneamente, cobriria toda a superfície de Marte com uma profundidade de cerca de 11 metros. Portanto, é muita água. Sim. Portanto, lá está, treinarmos na Lua faz sentido, todo o sentido. Claro. E numa primeira etapa. E depois de já treinarmos, porque se houver algum problema, aqui pertinho, conseguimos chegar eventualmente a tempo numa missão de emergência, para Marte isso já não vai acontecer tão facilmente. Por isso, depois de haver um treino rigoroso na Lua, o próximo passo é Marte, e aí já temos as técnicas testadas, desenvolvidas, etc., para a recuperação do hidrogênio e do oxigênio a partir da água ou do dióxido de carbono, neste caso, que é o componente maioritário na atmosfera de Marte, ou do gelo seco, como eu referi há pouco. Portanto, há várias coisas que nós podemos utilizar nestas... Estes projetos, como estávamos a falar há pouco, têm que ser colaborativos, na verdade, não é? Sim, vamos então a essa... Sim. É a base da questão. Portanto, eu quis separar a parte, fisiológica técnica, e mais biológica de uma missão de longo termo na Lua ou em Marte, e agora vamos à outra componente que eu considero de uma importância enorme. E vejamos, por exemplo, na Terra, quando as coisas são bem feitas, a meu entender, que é pensado de antemão, como o caso da Antártida. A Antártida tem uma carta internacional, portanto, tem um protocolo internacional de boas práticas, uma espécie de lei base para a Antártida. Conclusão, existem algumas missões científicas que existem na Antártida e podemos fazer o paralelo com as missões na Lua e corre tudo bem, em geral, corre tudo bem em termos ecológicos, em termos da proteção planetária. Porquê? Porque desde o princípio houve essa questão de
de haver esta moratória internacional em relação, por exemplo, à utilização dos materiais e de minas que possam ser detectadas, que foram inclusive, e agora veja-se a diferença para o Ártico. Sim. O Ártico é o faroeste. Sim. Porquê? Porque não houve essa moratória, porque não houve este protocolo de lei internacional, então cada um faz o que quer. Claro. Conclusão, o Ártico neste momento está a saque, literalmente, e o que cria grandes tensões entre os governos, há conflitos, porque é um pouco, como eu disse, o faroeste é a lei do mais forte e a lei da bala. E, infelizmente, eu acho que é muito importante olharmos para estes dois casos. Porque é isso que vai acontecer, a um lado ou outro, não é? Ou um modelo ou outro há de ser o que vai ser usado na Lua. Exatamente. E agora vamos ver o que é que vai acontecer na Lua e em Marte. Por exemplo, em termos da exploração de minérios que vai existir no futuro, ou de outros bens importantes, como por exemplo a água, como estávamos a falar há bocado, que vai ser um bem escasso na Lua pelo menos. É muito importante vermos quem é que consegue controlar estes depósitos que existem, que não são reprodutíveis, ainda para mais. Portanto, eu acho que é fundamental, e tocou numa questão que eu considero muito importante, de maneira a todos se deem bem e que continue a haver uma boa colaboração internacional, haver esta questão... E temos indícios que essa colaboração internacional se vai manter? Na ciência isso existe. Sim. Por exemplo, eu, neste momento, os meus grupos de colaboração científica, eu colaboro diretamente com, por exemplo, com uma missão japonesa chamada Akatsuki, que está na órbita, eu sou cientista convidado da missão espacial Akatsuki, que está na órbita de Vênus, com a missão espacial Mars Express, que eu falei agora, mas tenho colegas russos, japoneses, americanos, de vários países da Europa, com quem eu colaboro todos os dias, com quem trocamos mensagens ou falamos todos os dias, e para mim, e acho que para nós, a ciência ainda é uma utopia em que existe esta colaboração. Eu não vejo estes meus colegas como pertencentes a nações concorrentes. Nós trabalhamos em conjunto para o mesmo fim. Portanto, a ciência, mas a ciência, eu diria, fundamental, é mais barata, é mais fácil não ver estas grandes competições. Quando entra a parte instrumental, a parte de tecnologia, a parte que tem a ver com muito dinheiro de empresas, de investimentos, etc., aí a competição já salta para outro nível e aí pode haver o risco da competição gerar conflito. Daí que eu achar, com isto do lado bom, do lado da utopia ainda. Do lado bom da força. Sim. Para não ver uma distopia depois no outro lado. Eu acho que é muito importante nós acautelarmos isto agora. É uma questão fundamental mesmo. Pedro, antes de encerrarmos, vamos voltar à Terra, vamos voltar a pousar. E queria-lhe perguntar sobre... E quando digo voltar à Terra, digo mesmo à Terra, à nossa Terra, aqui em Lisboa. Queria-lhe perguntar sobre o seu trabalho. O que é que o Pedro faz no Observatório Astronómico de Lisboa? O que é o Observatório Astronómico de Lisboa? O que é que lá se faz? E que tipo de ligação é que este observatório tem com o público leigo? É aberto também às pessoas? Há uma parte também de proximidade à comunidade e de partilha do conhecimento, de divulgação do conhecimento científico que ali é gerado? Bom, aqui eu tenho que fazer a seguinte correção, que é: o Observatório Astronómico de Lisboa está sob a tutela dos museus e, neste momento, nós temos uma colaboração, obviamente, e eles podem sempre contar connosco, e comigo, com certeza, sempre em termos de divulgação científica, comunicação de ciência, a este nível podem sempre contar comigo, obviamente, e com os outros investigadores. Agora, eu estou ligado diretamente ao Instituto, a minha afiliação é com o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. Este tem 2 polos, um em Lisboa e outro no Porto. E eu no polo de Lisboa estou ligado, a minha afiliação é à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, onde sou professor do Departamento de Física, e, na verdade, o que acontece é que o Instituto de Astrofísica tem parte dos seus escritórios, etc., dos seus gabinetes, num edifício que está ligado ao Observatório Astronómico de Lisboa. Portanto, mas apesar de haver uma sã e excelente
há tutelas ligação diferentes. Há tutelas diferentes. Portanto, o Observatório Astronómico de Lisboa é uma componente museológica, apesar do Observatório Astronómico de Lisboa também ter alguns serviços de informação, quer da hora legal, quer em termos de divulgação científica e de informação astronómica. Portanto, também tem essas competências. No meu caso, diretamente a minha afiliação direta é como investigador e professor da Faculdade de Ciências. E, portanto, aí o meu trabalho é essencialmente um trabalho de investigação pura e ligado, como eu referi, quer a vários corpos do Sistema Solar, principalmente atmosferas planetárias, e agora neste novo salto em relação à nossa colaboração, essa sinergia que existe entre a investigação do que nós sabemos melhor, que são as atmosferas no Sistema Solar, e as atmosferas dos exoplanetas com a missão Ariel, que é o caminho, diria eu, natural, dada esta sinergia que existe na investigação. Para acabarmos aqui a nossa conversa deste podcast, eu não resistia, tendo aqui à minha frente um astrofísico, não resistia a encerrar o podcast com uma grande questão que está na mente de todos nós, que é o tema da vida extraterrestre, o tema do Roswell, dos OVNIs. O Pedro, como astrofísico, acredita que podemos estar acompanhados no universo? Bom, então, como astrofísico, é que tenho que ter cuidado com a maneira como eu dou a resposta. Okay. Porque há duas questões, que quando nós temos o chapéu de cientista na cabeça, significa que nós devemos, isso é muito importante, nós devemos dar a nossa contribuição à sociedade de acordo com o método científico baseado em evidências científicas. Sempre. Portanto, eu como cientista o que eu tenho que dizer é eu tenho que explorar todas as hipóteses. Aquelas que eu acredito e aquelas que eu não acredito. Claro. Portanto, um bom cientista, eu diria eu, não depende das suas crenças. Porquê? Porque ele acredita, seja lá no que for, isto não deve afetar a sua forma de fazer ciência. E a sua forma de fazer ciência deve estar bem alicerçada no método científico e completamente conectada com as evidências científicas. Claro. Agora, há questões que devem ser exploradas nessa área como cientista? Claro que sim. Que é, nós devemos entender como é que nós chegamos aqui. E há várias hipóteses. E, por exemplo, as moléculas orgânicas que nos compõem foram fabricadas aonde? Como é que elas surgiram? Por exemplo, nós temos estudos que mostram que foram detectadas moléculas orgânicas complexas, por exemplo, em Titã, a Lua de Saturno, que falei há pouco. E nós estamos a estudar, inclusive, estes casos. O metano ou a fosfina, no caso de Marte ou no caso de Vênus, mas também outras moléculas, como, por exemplo, foram detectados aminoácidos em injeções de que nós chamamos de criovulcanismo, que são como se fossem geysers, numa lua que é um mundo gelado, chamada Encélado, mas também em Europa. Encélado é uma lua de Saturno e Europa é uma lua de Júpiter. E são ambos mundos gelados, ou seja, basicamente têm água líquida debaixo de uma camada de gelo, e há injeções de criovulcanismo para o espaço, como se fossem geysers que me referi, em que foram detectadas moléculas, inclusive aminoácidos. E inclusive hidrogênio molecular, que foi a última o último grande resultado da missão Cassini, antes do seu grande mergulho em Saturno. Portanto, nós temos que estudar as moléculas, que eu diria, pré-bióticas, que são os tijolos da vida. Como é que elas se formaram? Faz sentido elas aparecerem normalmente no universo? Ou seja, há uma maior probabilidade de se formarem moléculas orgânicas em que tipo de meios? Estes são campos da astrobiologia e que nós temos que estudar, nós temos este dever de estudar. Depois, a ligação das moléculas complexas e moléculas orgânicas complexas com a existência de água. A água é realmente tão importante para a vida? É, para a vida como nós a conhecemos. Claro, mas pode haver alternativas. Qual é a probabilidade? Pode haver alternativas, se calhar elas não são tão prováveis. E se houver uma outra forma de vida, ela tem que ser baseada no carbono, como nós somos, ou pode ser baseada, por exemplo, no silício, que está na tabela periódica abaixo. É uma probabilidade agora, mas essa probabilidade é muito mais baixa.
E estas são as questões, eu já sei que são muito mais baixas, porque nós já estudamos estas coisas. Portanto, é muito importante nós desenvolvermos estas áreas e, portanto, esta é a resposta que na minha opinião, um cientista deve dar. Sempre, e principalmente quando está a falar para o público, sim, deve sempre falar como cientista, com o chapéu de cientista na cabeça, sempre de acordo com o método científico e a ligação às evidências científicas. Agora, tirando o chapéu de cientista, eu sou um ser humano, um cidadão igual aos outros. Gosto muito de ficção científica. Quando era criança adorava o ET. Os livros de coleção Argonauta. Claro, eu tenho muito e leio muito e vejo os filmes, portanto sou uma pessoa igual às outras. Agora, isto significa que também tenho sonhos, também gostaria de agora a questão é, eu pessoalmente acredito ou não? Bem, eu diria que vai ser muito difícil, não, isso é o que eu acho, que vai ser muito difícil nós encontrarmos, porque a probabilidade de haver esta eclosão de algo que requer tantas condições quase únicas simultaneamente, eu acho que deve haver, mas deve estar muito longe. Isso é o que eu acho. Pode não haver, mas isso não me preocupa muito, porque o que é que eu, agora, como cidadão, o que é que eu acredito mesmo? E que para mim é um pouco um móvel até para me motivar para o meu trabalho como cientista. O que eu acredito é que existe uma enormidade de planetas, são mais do que as estrelas. Então, deve haver condições em que possa ser compatível com a vida, ou quase. E o que eu acho é que nós, também o Sol não é eterno, as estrelas são como nós, nascem, vivem e morrem, e eu gostava de que houvesse uma continuidade da vida no universo. Portanto, se não existirem extraterrestres, à partida, para mim isso não é um grande problema. Logo que a gente dê tempo à nossa história, ou seja, gira bem a nossa relação, tem que ser uma relação de amor com o planeta Terra, para reencontrar essa harmonia, essa simbiose com o planeta Terra. E tendo tempo, diria, centenas, milhares de anos, havemos de lá chegar. E mais, havemos de plantar couves em próxima de Andrómeda e alfaces num sistema perto de Sírios, e depois, com acesso ao natural e a evolução de Darwin, é só uma questão de tempo, daqui a mais uns milhões de anos, que se já na Terra existe tanta diversidade num meio que é praticamente homogéneo, imaginem como é que será a diversidade de evolução há alguns milhões de anos se nós plantarmos a vida no universo. Se calhar o ET vai ser nosso filho um dia, mas temos que esperar alguns milhões de anos. Mas eu diria que para as grandes ideias nós temos que ter amplidão mental suficiente para perceber que não é importante seja no meu tempo de vida. O que é importante é nós como grupo, a humanidade, poder contribuir para a eclosão da vida no universo ou a manutenção. Se o ET já existir, espero que seja bonzinho, como o ET, e que a gente consiga chegar a uma harmonia com eles. Mas isto depende muito de nós também. Claro que sim. Pedro, muito obrigado por esta conversa tão fascinante. Ciência com Impacto despede-se. Regressamos daqui a uma semana com um novo convidado. Obrigado. Ciência com Impacto é um projeto que conta com o apoio da Bondalti, a maior indústria química portuguesa.